Paz de Deus, meus caros irmãos, e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Eu gostaria nesse momento, irmãos, de apresentar diante de todos vós uma necessidade a qual vocês é necessário, irmãos, que seja bem esclarecido. Então, eu queria primeiro dizer a vocês que eu quero dar uma falada aqui sobre a realidade que muitos anciãos, até antigos, não conhecem por não terem o conhecimento de causa. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Todavia, irmãos, eu quero deixar claro que eu gostaria até, irmãos, que não fosse isso, mas eu tenho que falar para vocês o que está acontecendo, entende? Então vamos meditar. Não tenho nada contra quem pregou, não tenho nada contra ninguém, mas a minha intenção é dar um alerta. Eu gostaria 100% de estar errado. Já quero dizer isso para os irmãos, tá? Mas as considerações, os fatos e as coisas que estão... Eu vou passar fatos, certo? Eu vou mostrar fatos. Eu não posso mostrar documentos, como já pediram para mim. Irmão, isso seria um crime da minha parte. Eu não posso cometer isso. Irmãos, porque senão vai me prejudicar. Vocês não sabem o que é eu falar algumas coisas que eu tenho, que escutei da boca da própria pessoa. Isso ocasionaria um problema terrível para a pessoa, para mim, para a pessoa que já até, inclusive, sofreu um atentado, certo, irmãos? E não é uma só, certo? Eu não estou dizendo que é a congregação, não estou dizendo nada. Julguem vocês, eu estou falando que uma pessoa sofreu um atentado e eu não sei quem foi, ok? Pode ser de algum maluco, sei lá. Todavia, irmãos, eu também tenho que ter cuidado. Eu sei que hoje em dia tem maluco para tudo, entende, irmão? Não estou culpando ninguém. Quero deixar claro. Porque vocês veem aí o Islã. O Islã, o que acontece? Eles pregam a doutrina deles, mas nem todos são que nem esses homens que se deixam dar a vida e levam pessoas com eles. Nem todos, nem todos são radicais. Eles têm a forma deles servirem, a forma deles adorarem, enfim. Mas cada um, irmão, às vezes interpreta de um jeito que pode levar a pessoa a fazer uma besteira. Por que uma pessoa se suicida? É porque a mente dela já está totalmente cauterizada. Quantos na congregação cristã se suicidaram, irmãos? Vai dizer para mim que não. Se suicidaram por quê? Porque falaram que pecou para a morte e vai para o inferno. A pessoa fica em desespero. Quem vai dar conta dessas almas? Eu pergunto. É complicado, irmãos. Vocês têm que ter cuidado aí, até nos comentários, porque eu não vou jogar pedra para cima, porque diz que o telhado da gente é de vidro. Então eu vou devagar, tá bom, irmão? Eu não quero machucar ninguém, magoar ninguém, traumatizar ninguém. Entenda a minha intenção. Tem um irmão que entrou no meu canal e eu fiquei muito contente. Ele fez um texto grande, mas eu fiquei muito contente com a sabedoria que Deus deu, inteligência para aquele irmão. Por quê? Porque ele falou que tem coisas que ele não concorda comigo, mas não é por isso que ele vai ficar aqui discutindo. Quer dizer, ele demonstrou que ele estava vendo uma discussão dentro dali. Eu não sei, que eu não, né? E em certas partes também a pessoa vai se saturando, né? Porque a pessoa entende, a pessoa abriu a mente, o outro vem sim com a mente fechada, entendeu? Mas vamos ser bem objetivo aqui, irmãos. No capítulo 3 do livro de Daniel, nós vamos encontrar, irmãos, um sonho que o rei Nabucodonosor sonhou e perturbou-se por causa daquele sonho. E naquela época, Daniel já tinha vindo de Israel. Irmãos, levado cativo. Em mais ou menos, Daniel tinha uns 16 anos de idade, era um jovem quando ele chegou em Babilônia. Tem que pensar que era um homem velho, não. Ele tinha 16 anos e ele começou então, ele estudou em Babilônia, ele estudou as línguas, e o Espírito Santo encheu ele. Tem irmãos que pregam que não pode estudar, mas Daniel estudou na Babilônia e não foi pouco, tá, irmão? As pessoas não entendem, porque não vai em busca, irmão. Daniel, ele estudou na Babilônia também. Além de ser profeta de Deus, homem de Deus, ele teve que estudar a cultura dos babilônios, porque ele ia trabalhar, existia uma exigência. E o rei escolheu eles, aqueles jovens. Cada nome deles significava alguma coisa
de Deus, entendeu? Então, e até o rei trocou o nome deles para simbolizar os deuses daquela época. E eles tiveram que aceitar. Todavia, o coração deles estava ligado no eterno. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu não posso entrar nesse assunto com muitos detalhes, porque só se vocês me pedirem, eu posso fazer um vídeo histórico sobre Babilônia, contando tudo, irmão, desde o começo até a profecia, até onde vai mostrar o que vai acontecer no final de todas as coisas. Certo irmãos? Esses jovens crentes que foram para a Babilônia encontraram perigos, irmão, encontraram situações delicadas e também passaram por momentos, irmãos, que podiam ser contaminados com as coisas daquela religião que, na verdade, eles chamavam o deus Bel, que também era conhecido como Baal, entende, irmãos? E havia, irmãos, coisas terríveis ali na Babilônia, irmãos. Então Daniel sonhou, ou melhor, o rei sonhou com aquela estátua, e ele via, irmãos, a forma que aquela estátua era. A forma, no sonho dele, ele interpretou, ou melhor, ele passou o conhecimento, a realidade daquele sonho para Daniel, irmãos. Ele falou tudo como era o sonho e Daniel deu a ele uma interpretação. Olha, por isso ele tinha uma confiança extrema em Daniel, tá, irmão? E nós vamos ver, irmãos, que ele sonhou e sonhou que a estátua era feita de diferentes materiais, certo? Muitos, era ferro, era barro, era ouro, enfim. A cabeça da estátua era composta de ouro. O peito e os braços já eram de prata. A barriga e as coxas de bronze. E as pernas tinham pés de ferro misturado com barro, com argila. Não tem como ter liga, não? E ele viu uma pedra lançada que não foi lançada por homens, que bateu ali, irmão, naquela estátua, glória ao nome do Senhor, e que derrubou aquela estátua. Certo, irmão? Derrubou. As outras partes da estátua representavam, então, reinos sucessivos que seriam anterior ao primeiro. Porque Babilônia foi uma das primeiras nações que foi um governo quase que mundial. Certo, irmãos? Para os irmãos terem uma ideia. Não vou dizer que foi mundial, mas pelo que eu tenho conhecimento, ele dominou muita coisa do mundo daquela época, claro, não é, irmãos? Conquistaram muitos reinos, né? E muitos reinos. Essa história, irmãos, é uma profecia que transmite uma mensagem para nós. Qual mensagem? Que aquela pedra significava Jesus Cristo. Tanto é que está escrito que a pedra os edificadores rejeitaram, ok? Então, irmãos, quando aquela pedra bateu ali, o que acontece? Derrubou por terra, demonstrando que só o reino de Deus, o eterno, iria ter soberania e domínio sobre todas as coisas. E o homem hoje está na mesma situação. Hoje nós temos uma Babilônia e lembre-se, né? A estátua ela tinha um significado, porque tudo era com 6. Na sua construção, tudo ela tinha 6 coisas, 6 materiais. Vejamos uma coisa, irmão. O número 6, o que você faz lembrar? O número de um homem. O número da besta, 666. E também é um valor que também pode se significar um valor econômico, porque Salomão pagou 666, ele cobrou de taxa para ajudar na construção do templo que ele mesmo construiu e depois foi derrubado, ok? Mas não vamos entrar em detalhes sobre isso, podemos falar isso outro dia. A estátua, irmão, ela tinha cerca de 29 metros, porque o côvado da Babilônia era 48 centímetros, certo, irmãos? Então, ela tinha mais ou menos quantos côvados? Bom, ela tinha 29 metros. Não vou fazer conta aqui, vou ter que pegar a caneta e escrever aqui, entendeu, irmão? Mas ela tinha 29 metros. Então, nós percebemos, irmão, que quando Nabucodonosor ele fala isso, dessa imagem, e a cabeça era de ouro, a cabeça significava ele mesmo. Que ele era o rei, ele era um imperador, era o chefe, era o rei de tudo
aquelas províncias. E então, o que aconteceu, irmãos? Daniel interpretou aquilo, mostrou para ele que aqueles reinos cairiam. Alguém pode dizer, mas isso já aconteceu, aquela Babilônia já caiu. Pois bem, vamos em Apocalipse, no capítulo 17, aonde diz que aquele dragão, aonde a mulher estava sentada sobre ele, certo, irmãos? E que aquela mulher, com a taça na sua mão, vestida de escarlata, e aquele dragão tinha 7 cabeças e 10 chifres, e ninguém entendia. E o profeta, pelo Espírito Santo, conseguiu interpretar, o apóstolo, que aquelas 7 cabeças eram 7 montes, aonde o dragão e a prostituta se sentariam, e muitos dos moradores da terra se prostituiriam com ela. A palavra prostituir, irmão, não quer dizer somente no sentido de prostituição corporal ali. Quer dizer que os homens se prostituíram na idolatria, na adoração de imagens, de ídolos. O que tem hoje lá na Babilônia? Eu não estou falando contra nenhum irmão aí, nem ninguém que está no catolicismo. Mas eu quero falar a verdade. O que tem lá? Tem o Vaticano, aonde, infelizmente hoje, principalmente agora, esse Papa que está lá, está colocando coisas até lá dentro do Vaticano que até os outros padres não estão de acordo, certo? Não estão de acordo. Se você procurar na internet, você vê que tem padres que, por eles, esse Papa já estava fora há muito tempo. Eu não tenho nada a ver com isso, não estou falando mal dele, estou falando da verdade. E o que ele está lançando? Uma fraternidade que chama Fratelli Tutti. E o que significa isso? Uma religião que vai ser inclusiva, mas não terá, irmãos, a forma de transformação. Quer dizer, a pessoa entra do jeito que está e fica como está e pronto, ninguém pode falar nada. Hoje já está sendo proibido falar de determinadas coisas. Você sabe disso. Você que prega, você sabe disso. Então você tem medo de pregar, porque eu mesmo preguei coisas aqui contra a federação e o meu canal e o meu vídeo foi derrubado. Certo, irmãos? Por que motivo tanto medo? Um canal tão pequeno, irmãos, eu não estava falando mal de ninguém, estava esclarecendo, e vou falar de novo. Porque Fulton Sheen, que era um padre, né, escreveu que nos últimos dias haveria uma igreja no formato de uma federação, que seria um parlamento de igrejas para que pudesse o anticristo, depois que tomar o poder, ao invés de ter que lidar com uma igreja, com uma por vez, ele vai lidar só com uma. Hoje nós vemos a congregação do Brás tendo um escritório e sendo chamada de FEINC. Por isso que muitos anciãos não assinaram e eles cortaram. Não foi porque eles pecaram, fizeram. E todo aquele que falar o que eu estou falando assim, aqui vai ser repudiado. Isso é normal. Eu estou falando uma coisa que aconteceu. Veja bem, irmãos, analise uma coisa. O diálogo interreligioso, nós não estamos no ecumenismo, não participamos. Mas participou do diálogo interreligioso é uma outra forma de falar ecumenismo, irmão. Porque ali vai ter um contato, um pluralismo, onde vai ter um diálogo para que haja tolerância entre uma parte e outra. Tolerar é uma coisa, concordar é outra. Estar junto no sentido de unidade. Como que o corpo de Cristo pode ter unidade com o corpo de Belial? Me explica para mim. Irmão, esta reunião existiu, não é mentira, eu não estou mentindo. Entre lá. Já existe faz tempo, irmão. Já teve em Londrina, já teve em São Paulo, já teve em Roma, embora os irmãos dizem que não foram. Eu não tenho nada a ver com isso. Vocês agora devem procurar vocês. Mas não achamos nada e você não mostra documento. Irmãos, eu jamais vou mostrar documento nenhum. Assim como eu fui atrás e consegui descobrir, você deve fazer o mesmo. Você não quer salvar a tua alma? Faça o mesmo. Porque se fosse para ganhar muito dinheiro, você corria o mundo inteiro. Certo? Então, eu posso dizer para vocês que eu estava em Roma, eu estava, ou melhor, na Itália, e soube quando um dos irmãos presidenciáveis estava lá. Não tenho nada a ver com isso, a vida é dele. Tem vídeos na internet que até um vídeo desses tem um ancião pregando, não importa o Deus que você segue, entendeu? Ele está falando isso. Por que o Vaticano falou isso? Interessante que o irmão falou a mesma coisa.
a mesma coisa? Não seria uma coincidência? Isso vocês não falam, vocês não colocam. Por que vocês não colocam isso e não explicam direitinho por que ele falou isso? Até hoje eu não vi ninguém explicar isso. Estão entendendo, irmãos? Então nós estamos vivendo essa época. Irmãos, a reforma, depois da reforma protestante, irmão, se criaram várias denominações. Lutero, quando ele saiu de lá, você pensa que ele saiu de lá com poder absoluto de dinheiro financeiro? Não, ele foi ajudado. E por quem será? Pela maçonaria, pela franco-maçonaria. A maioria das igrejas evangélicas no Brasil, principalmente, foram ajudados pela maçonaria. Não adianta. Foram. Pode dizer para mim o que for. Inclusive, até o irmão Franciscão, ele não era maçom, pelo menos eu não tenho conhecimento disso. Mas quando ele chegou no Brasil, chegou uma quantidade de maçons junto com ele. A intenção, irmãos, eles têm que ter o poder, eles têm que estar por cima. Existe uma família, chama a família Rockefeller, ou Rothschild. Ela existe, a família de geração em geração. Eles são chamados os senhores do mundo. Eles querem um governo único, eles causam o problema, eles quebram a economia. São coisas, irmãos, que é do inimigo, é de Satanás. Bendito é o nome do Senhor, que o Senhor guarde a nossa alma. E essas conversações interreligiosas têm sim tudo a ver com ecumenismo. E uma denominação que participa disso e assina um documento como esse já está comprometida, irmão. Vejamos, o Brás agora, por causa da federação, ele é uma sede. Ele é uma sede. Agora, as outras igrejas que estão fora do Brás são apenas filiais, virou uma empresa. Quer dizer que ninguém em lugar nenhum pode tomar nenhuma decisão sem falar com o Brás. Ok? E eu vou dizer mais. Eles têm que se registrar. Se eles se tornaram internacionalizaram, eles têm que ter um registro na ONU, é obrigado, porque como é que ele vai fazer uma federação aqui na Europa e não está de acordo com as leis da ONU? Me pergunto se a ONU é uma organização nacional das Nações Unidas, que futuramente poderá ser um Estado que vai governar o mundo. Por que não? Estão querendo criar uma nova ordem mundial e as igrejas terão participação, instituições terão participação, as igrejas terão que colaborar com construção de creches, com praças, com jardins, entendeu? Tudo bonito, mas por trás disso tem um anticristo para poder mostrar que está tudo bonzinho e que as igrejas vão obedecer. Ele não vai vir com rabo, com chifre, ele vai vir como uma pessoa do bem, vai ser um líder mundial. A princípio, ele vai criar, irmão, uma estabilidade, uma paz, mais ou menos de 7 anos, mas depois vai virar um caos, onde ele vai exigir que seja colocado chip. Eu já vi irmãos falarem para mim, vários irmãos falaram, que ouviu irmãos pregando que o chip é apenas uma tecnologia. Pelo amor de Deus, irmão, por isso que eu tenho que combater aqui, para você não entrar nessa. Irmãos, não entre nessas coisas. Irmão, existe sim uma ligação muito forte, existe sim, eu não posso aqui detalhar. Agora, presta atenção o que aconteceu aqui. O reino, que era de Nabucodonosor, que era chamado de Babilônia, hoje vocês conhecem Babilônia como o quê? Vocês já sabem, da onde saiu todas as filhotinhas, todas as denominações pequenininhas. É lógico que algumas se dividiram e estão tentando se aproximar, né, de Deus. Eu não vou dizer que não. Não é porque o pai pecou que o filho vai pagar o que o pai fez, porém, tem muitas que estão retornando à casa paterna. Quando eles assinam lá, eles estão confessando que aquela grande prostituta que está lá na cidade das 7 colinas vai mandar neles. E aquelas que não estão assinando, então aquelas serão as igrejas que serão perseguidas. Principalmente essas igrejas que diz que cumprem todas as leis, essas daí correm um grande risco. Porque como é que eu vou cumprir todas as leis, irmãos? Quando elas soltaram uma lei que eu não posso fazer isso, que eu tenho que... Irmão, até a Bíblia aqui,
A nova ordem mundial está preocupada com a Bíblia, com a leitura da Bíblia. Vocês querem saber uma coisa? Dentro da denominação, estudo bíblico, irmão, dentro da denominação está totalmente contra isso. Então, irmãos, isso daí é o sinal do quê? A pessoa está com a mente cauterizada, não está enxergando que é o diabo que está fazendo isso, irmão. Porque estudar a Bíblia não tem mal nenhum, irmão. Não tem mal nenhum. Muito pelo contrário, a sabedoria vem de Deus, o conhecimento você pode buscar, Deus te dá o dom de você buscar. Estamos caminhando para o fim. O palco que vai reger o mundo já está pronto. O mundo já está regido. Se houver uma outra coisa aí no mundo, irmãos, alguma outra enfermidade que vem aí, logo virá também alguma coisa que nós seremos obrigados e teremos que cumprir. Isso é norma. Então tenhamos que ter luz agora para não sofrermos depois. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando aqui que isso vai acontecer, porém eu estou prevendo que as coisas estão caminhando para esse rumo. E as igrejas, principalmente estas que assinaram o documento, estão comprometidas. E só para terminar, irmão, para você ter uma ideia como funciona, vamos supor, o Brasil é uma federação, tem Brasília, os estados são ligados a Brasília, os municípios de cada estado é ligado ao seu município. E assim é a igreja. Quando ela se torna uma federação, as outras igrejas dentro do país são subordinadas a ela. E que se ela é uma federação, assim, ela tem que ter, sim, o reconhecimento das Nações Unidas, aonde que ela também tem que obedecer, quando ela está ligada à ONU, obedecer aquilo que as Nações Unidas falam. Todavia, sei que algumas nações não obedecem, e tem nações que não são ligadas à ONU. Mas isso, irmão, espere e você vai ver. A palavra está se cumprindo. Você tem que entender que eu não estou querendo mal. Estou dizendo para você abrir os seus olhos. Observe a pregação. Se a pregação não é cristocêntrica, se a pregação foge daquilo que é bíblico, para iludir, fazer você pensar em outras coisas e esquecer a volta de Jesus Cristo, você então já vai perceber que o caminho que você está não é bom. Tenhamos cuidado, irmãos, porque muitos já estão aliados com Roma e nem sabem. Infelizmente. Aquele irmão é velho e pregou isso. Como é que você vem dizer isso? Você é uma criança. Eu sou uma criança. Daniel tinha 16 anos. Era mais criança do que eu. Mas olha o que Deus se usou dele. Vamos ter cuidado, irmão. Vamos ter cuidado ao falar. E vamos meditar. Eu não estou atacando ninguém. Eu não estou condenando a sua denominação. Eu não estou mandando você sair dela. Eu estou pedindo para você orar, para Deus te guiar. E na guia de Deus, você fará aquilo que for necessário para a salvação da tua alma, ok? Deus abençoe a todos. Outra coisa, quem não assinou o documento, vai sentar. E agora, vocês querem saber de uma coisa? Eles vão atrás de quem não assinou. Pode ter certeza, porque agora já está assinado. Vocês vão querer buscar os que foram jogados fora. E tem alguns que podem até voltar. Deus abençoe a todos e fique com Deus. E o nome do Eterno seja glorificado. Amém e amém.